tudo bem com Boa vocês? noite. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o mês de agosto. O mês de agosto é o mês vocacional. E sabe qual é a primeira vocação? A vocação sacerdotal. Então, nós não temos melhor pessoa para falar sobre isso do que o nosso pároco, Padre Rosinei, nosso querido Padre Ney. Então, Padre Ney vai conversar um pouquinho com vocês e vai explicar sobre essa linda e importante vocação, que é a vocação sacerdotal. Acompanhe. Olá, meus irmãos, que bom mais uma vez nos encontrarmos por esse canal tão importante que são as redes sociais. Eu sou o Padre Rosinei Erasmo, as pessoas me chamam de Padre Ney. Eu fui ordenado no dia 11 de novembro de 2011, portanto, este ano de 2020, eu já vou para o 9º ano de ordenação sacerdotal. Vim de uma família bastante simples, na cidade de Pitangueiras, e o meu chamado foi no meio dessa família. Eu costumo sempre dizer que quando Deus me chamou, Ele lançou um olhar de amor lá para a minha família e amou a minha família. E da minha família chamou um filho, que fui eu escolhido para me tornar sacerdote. Esse chamado, ele não teve nada de extraordinário, mas eu fui percebendo a graça de Deus e, portanto, se for falar de alguma coisa extraordinária, é essa graça de Deus na vida do dia a dia, no ordinário da minha vida. Aos poucos eu fui me envolvendo com a igreja, com grupos de jovens, grupos de cantos, liturgia, catequese, e quando eu fui perceber, eu já estava totalmente envolvido com a comunidade cristã católica, com os projetos que na época se existia dentro da minha paróquia, que é a paróquia de São Sebastião, da cidade lá de Pitangueiras. O meu chamado, então, ele não teve nada de extraordinário. Eu não ouvi uma voz, fisicamente falando, não ouvi nenhuma voz. Eu apenas senti que Deus me chamava, ao passo que a vida da comunidade ia acontecendo e, obviamente, com a minha colaboração, porque assumi o meu batismo num dado momento e comecei a viver a igreja, junto ao grupo de jovens, todas essas outras realidades que eu já disse anteriormente. A palavra de Deus foi me alimentando e aos poucos eu fui tendo aquela consciência de que Deus me chamava para alguma coisa. O processo formativo do seminário é muito interessante. Eu entrei para o seminário no ano de 2001, no dia 5 de fevereiro daquele ano. Como todos os jovens daquela ocasião, fui com muitas inquietações e muitos anseios e também com muitas ilusões. Cheguei no seminário e percebi que é um lugar de pessoas, de gente, de humanos, que erram, que acertam e que está dentro desse processo formativo para discernir melhor esse chamado que inicialmente eu senti lá na minha paróquia. O primeiro ano do seminário é o que nós chamamos de propedêutico, um ano em que nós nos adaptamos a uma vida comunitária. Temos muito trabalho no seminário, não só trabalho no nível acadêmico dos nossos estudos, mas também trabalhos como hortas, jardins, o trabalho próprio de uma casa de formação, e lá nós aprendemos a nos socializar também com os diversos colegas que de diversas famílias com vários costumes chegam e passam a viver
todos juntos numa só casa. O primeiro ano propedêutico também nós estudamos, temos várias matérias, desde a expressão em língua portuguesa, mas também matérias filosóficas, matérias que vai inserindo-nos no ambiente acadêmico. Depois temos 3 anos da faculdade de filosofia e mais 4 anos da faculdade de teologia. E aí nós temos o processo completo da formação de um sacerdote, que nesses 8 anos passamos a ter formação em 5 dimensões: dimensão humana afetiva, dimensão comunitária, dimensão pastoral, dimensão intelectual e dimensão espiritual. Essas são as etapas da formação de um padre. Nós chamamos de dimensões da formação. No meu caso específico, quando eu cheguei no 2º ano de teologia, eu resolvi dar um tempo na minha caminhada vocacional. O interessante é que foi o período que melhor eu estava dentro de um seminário, fisicamente falando, no sentido de uma boa saúde, e espiritualmente, uma espiritualidade que me cativava, também nos próprios estudos e na vida comunitária. Nesse período eu resolvi, com o discernimento e com a ajuda do diretor espiritual, psicólogos, voltar para minha casa, onde eu passei 2 anos. Então fiquei 2 anos fora do seminário, dentro desse processo formativo. Fora do seminário eu pude trabalhar em uma usina de álcool e açúcar, muitas experiências bonitas nesse período, como por exemplo a construção da casa onde hoje moram os meus pais. Pude ajudar os meus irmãos, pude reencontrar com a minha família, e depois de 2 anos eu retomei a minha formação teológica e fui até o fim, 2011, quando finalmente fui ordenado padre, pela graça de Deus. Deus me chamou, não foi eu quem escolhi a Deus. Deus me escolheu e por isso eu sou um padre. Costumo também dizer que ser padre não é uma questão de vontade, de desejo, mas sim uma questão de chamado. Deus chamou e não obriga nenhuma resposta humana. Ele apenas espera que sejamos livres e responsáveis para abraçar com fidelidade o chamado que Ele nos faz e que todos nós na liberdade dizemos sim. Olha como é importante essa vocação, né, para a nossa igreja. E tem mais, Padre Ney vai falar mais um pouquinho com vocês. Acompanhem aí, viu? Como é ser padre? Já faz quase 9 anos, portanto, que eu exerço o ministério imerecido. Por que imerecido? Porque humanamente falando, nós não somos dignos de um ministério desse. No entanto, Cristo nos dignifica. Ele não olha para os nossos erros, para as nossas limitações, nem para os nossos pecados. Assim como para todas as outras pessoas, Jesus simplesmente lança um olhar de amor, chama e confia uma missão. Confia uma missão a todos os batizados e a nós padres um chamado específico para agir na Igreja Santa e pecadora. Nesses quase 9 anos, eu passei por muitas dificuldades, incompreensões, passei por momentos de ansiedade, obviamente, por momentos de crise não vocacional, mas em querer fazer o melhor e às vezes nem sempre conseguir. Mas tive uma experiência fantástica nos lugares por onde eu passei, desde Bebedouro, Terra Roxa, onde eu não só aprendi a amar, mas hoje tem como um cantinho do céu, um cantinho de recanto, um recanto para a espiritualidade. Digo assim
quando estou um pouco entristecido. Hoje eu estou pároco no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que me dá um enorme prazer em mais uma vez estar na casa da mãe. Aliás, eu nunca fiquei, enquanto padre, longe da casa da mãe Aparecida. Desde que fui ordenado, minha primeira missa na igreja de Nossa Senhora Aparecida em Pitangueiras, primeiras experiências como padre, paróquia Nossa Senhora Aparecida em Bebedouro, 6 anos pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Terra Roxa, e agora o Senhor me presenteou com este santuário, gigante na sua estrutura, enquanto templo sagrado, tão gigante como território, como desafio para a evangelização. E aqui eu exerço com muita intensidade, assim como eu mesmo sou intenso e tento ser intenso em tudo aquilo que faço. Confesso a vocês que às vezes também tenho medo, mas acima de tudo está o primeiro desejo de estar a serviço de Deus, onde quer que o Senhor deseja a minha presença. E hoje eu estou aqui, desejo muito passar os meus anos aqui como um sinal neste santuário, para que todos nós juntos reergamos esse santuário na estrutura que ele merece, para que a sua visibilidade não seja simplesmente pelo monumento, mas pelos trabalhos aqui realizados, pela evangelização que aqui acontece. Eu conto sempre com os meus colaboradores, dou muita atenção às iniciativas leigas, sobretudo quando essas iniciativas visam o bem comunitário. Eu não sou muito de potencializar as realidades individuais e às vezes até extremamente subjetivas. Eu sou de comunidade. E comunidade significa todos possuem sua importância, todos têm seus dons e todos podem servir. É preciso querer servir bem a Igreja de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar-nos, cada um de nós, e neste início de mês de agosto, em que nós voltamos para as diversas vocações, sobretudo a vocação do sacerdote, me coloco como servidor. A única razão do meu ministério é a razão de serviço. Não tenho status, não tenho grandeza, não tenho nenhum tipo de desejo, de ganância, senão o desejo de ser de Deus e servi-lo onde quer que Ele deseja a minha presença. Reze por mim, eu rezo por vocês. Vocês gostaram? Que lindo, né? Que lição de vida, de amor e de fé. Muito obrigada, Padre Ney, por compartilhar conosco a sua trajetória sacerdotal. Muito obrigada mesmo. E é isso. A cada semana do mês de agosto falaremos sobre uma vocação. Afinal, agosto é um mês vocacional. Espero que vocês nos acompanhem, assistam os nossos vídeos e divulgue, ajude a divulgar o nosso santuário. Divulgue as nossas redes sociais, compartilhem os nossos vídeos. Um forte abraço a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com seu santo manto protetor e nos traga muita paz, muita saúde e muitas bênçãos. Fiquem todos com Deus.